Você está pensando em comprar XRP? Então, antes de colocar qualquer dinheiro nessa criptomoeda, eu quero que você pare por alguns minutos e assista a este vídeo até o final. Porque existe uma diferença enorme entre acreditar que o XRP pode subir e realmente entender por que ele poderia subir, quais são os riscos e o que pode fazer o preço cair mesmo quando as notícias parecem excelentes. Talvez o maior erro de quem entra no XRP seja exatamente este: comprar pela expectativa sem entender o ativo. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre os pontos principais que você precisa conhecer antes de investir em XRP. E atenção, compra ou venda. A ideia aqui é fazer você pensar como um investidor e não como alguém simplesmente seguindo o hype da internet. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque que o último ponto pode mudar completamente a maneira como você enxerga o XRP hoje. Vamos começar pelo erro mais comum: comprar XRP simplesmente porque alguém lhe disse XRP vai a 10 dólares, XRP vai para 100 dólares, XRP pode chegar a 1000 dólares. Cuidado! Uma previsão de preço não é uma tese de investimento. Quando alguém fala que determinado ativo pode multiplicar por 10, 20, 50 vezes, a primeira pergunta não deveria ser quando isso vai acontecer. A pergunta deveria ser: o que precisaria acontecer para esse preço ser justificável? Essa mudança de pensamento é fundamental, porque o XRP é um ativo de mercado. Ele possui oferta, demanda, liquidez, concorrência, ciclos de mercado, regulamentação e diversos outros fatores influenciando seu preço. Portanto, não existe garantia de que uma narrativa extremamente otimista vai se transformar em realidade. Você pode acreditar no projeto, você pode acreditar na Ripple, você pode acreditar na tokenização. Você poderia até mesmo acreditar, pode, em pagamentos internacionais. Mas isso não significa automaticamente que o preço do XRP vai subir na mesma proporção. E essa é a primeira coisa que você precisa entender. Uma boa narrativa não garante uma boa rentabilidade. Outro ponto extremamente importante: XRP e Ripple não são a mesma coisa. O XRP é um ativo digital associado ao XRP Ledger. A Ripple é uma empresa de tecnologia financeira que desenvolve soluções utilizando blockchain e ativos digitais. Isso parece uma diferença simples, mas é uma diferença fundamental. Que muitas pessoas acompanham uma notícia sobre a Ripple e imediatamente concluem: isso significa que o XRP vai subir? Não necessariamente. A empresa pode fechar uma parceria, pode lançar um produto, pode expandir sua atuação, pode trabalhar com instituições financeiras, pode desenvolver soluções envolvendo stablecoins e tokenização, e mesmo assim, o mercado pode não reagir como você espera. Por quê? Porque o preço do XRP depende da dinâmica do próprio mercado. Por isso, quando você encontrar uma manchete dizendo Ripple fez isso, pergunte, pare, analise qual é a relação direta entre essa notícia e a demanda pelo token XRP. Estou me questionando muito isso e vim trazer esse vídeo de uma forma diferente hoje para vocês. Essa pergunta simples pode evitar muitas decisões emocionais. Nesse ponto, ele merece uma atenção especial. Existe uma narrativa muito comum no mercado: Ripple cresce igual a XRP sobe. Mas a realidade é muito mais complexa. Imagine que a Ripple conquiste novos clientes. Isso pode ser positivo para a empresa, mas o investidor precisa entender: esses clientes estão utilizando XRP? Esses clientes têm uma demanda real pelo token? Então são vários pontos. O XRP está sendo utilizado de maneira que gere pressão compradora?
Ou estamos simplesmente diante de uma expansão empresarial, que não necessariamente se traduz em demanda pelo ativo? Essa distinção é extremamente importante. Porque no mercado de criptomoedas existe uma tendência de transformar qualquer notícia positiva em uma justificativa para a alta. Mas investimento não funciona dessa maneira. Você precisa conectar os pontos. Notícia positiva, depois impacto econômico, depois impacto sobre a demanda e somente então possível impacto sobre preço. Essa sequência é muito mais racional. Agora, chegamos a um dos assuntos que muitos investidores ignoram: tokenomics. Antes de investir em XRP, você precisa entender a oferta do ativo e como ela funciona. Não basta olhar para o preço de uma unidade. Um XRP custa $1 ou $10. Não diz sozinho se ele está barato ou caro. O que importa é analisar também a quantidade de tokens existente, a capitalização de mercado, a liquidez e a dinâmica de oferta e demanda, mesmo hoje o XRP sendo a sétima criptomoeda em capitalização de mercado. E existe outro ponto importante. Você precisa acompanhar os movimentos de tokens que podem chegar ao mercado. Por isso, notícias envolvendo desbloqueios, movimentações de grandes carteiras e alterações nas ofertas disponíveis podem gerar preocupação e volatilidade. Mas atenção, uma movimentação de tokens não significa automaticamente que todos esses tokens serão vendidos no mercado. É preciso analisar todo um contexto. Essa é uma das razões pelas quais você não deveria tomar decisões baseadas apenas em manchetes. Agora eu quero falar de uma armadilha perigosa. Uma armadilha psicológica. Você olha para o Bitcoin e vê um preço muito elevado. Depois olha para o XRP e pensa: XRP está barato. Mas isso é uma ilusão. O preço de uma única unidade não determina se um ativo está barato. Imagine duas empresas. Uma ação custa R$ 10, outra custa R$ 1.000. Você não pode dizer que a primeira está mais barata simplesmente porque custa menos. Você precisa analisar o valor total da empresa. Nas criptomoedas acontece algo semelhante. Por isso, quando alguém diz XRP é barato porque custa poucos dólares, cuidado. O correto é analisar capitalização de mercado, oferta, demanda, utilidade, a adoção, liquidez, concorrência e expectativas futuras. Talvez seja por isso que a Clarity Act está sendo cuidadosamente discutida no Senado americano. Esse é o pensamento que separa o preço de valuation. Agora, vamos falar de uma realidade que muitos esquecem quando estão empolgados. O XRP pode cair muito, pode. E não estou falando apenas de pequenas correções. Criptomoedas podem apresentar movimentos extremamente fortes. Para cima, para baixo. Você pode comprar acreditando que está entrando antes de uma grande alta. E no dia seguinte o mercado pode cair. Depois, cair novamente e novamente você começa a pensar: será que eu errei? É exatamente nesse momento que muitos investidores tomam decisões emocionais, vendendo no prejuízo, porque ficaram com medo e depois vem aqueles comentários negativos aqui nos vídeos do canal. Ou fazendo algo ainda pior, comprando cada vez mais simplesmente para tentar recuperar a perda. Por isso, antes de comprar XRP, você precisa definir quanto dinheiro realmente pode colocar em um ativo de alta volatilidade. E principalmente, quanto você conseguiria perder sem comprometer a sua vida financeira. Se a resposta for não sei, talvez ainda não esteja pronto para aumentar sua exposição. Outro erro, que é extremamente perigoso, é transformar uma criptomoeda em praticamente todo o patrimônio. Você pode acreditar muito no XRP, pode acompanhar o projeto todos os dias, como eu faço, pode acreditar que ele terá um papel importante no futuro do sistema financeiro. Eu acredito nisso. É a minha opinião.
Mas convicção não elimina o risco. A diversificação existe justamente porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. XRP pode subir, pode cair, pode ficar lateralizado durante meses, pode enfrentar mudanças regulatórias, pode enfrentar concorrência, pode simplesmente não entregar aquilo que o mercado espera. Por isso, uma estratégia inteligente precisa considerar o conjunto do patrimônio, não apenas uma criptomoeda. E existe uma regra que eu considero extremamente importante. Nunca invista em XRP dinheiro que você vai precisar em breve. Reserva de emergência não é capital de risco. Dinheiro para pagar aluguel não é capital de risco. Dinheiro para pagar dívidas também não é capital de risco. Primeiro, você protege sua estrutura financeira. Depois, pensa em exposição a ativos voláteis. Agora, chegamos a um dos maiores inimigos do investidor: o medo de ficar de fora. Você abre o YouTube, vê, XRP vai explodir. Depois, última chance. Depois, bancos estão comprando. Depois, XRP pode chegar a US$ 100. Eu sei como é isso. E começa a sentir que precisa comprar imediatamente. Mas perceba uma coisa: o mercado não desaparece amanhã. Você não precisa comprar porque alguém criou urgência. Na verdade, quanto maior a sensação de urgência, mais importante é para analisar, parar, pensar. Pergunte: eu compraria XRP se ninguém estivesse falando sobre XRP? Se a resposta for não, talvez você esteja comprando a narrativa e não o ativo. Agora vem uma das coisas mais importantes deste vídeo. Antes de comprar XRP, escreva: por que estou investindo? Não vale responder porque vai subir. Isso é o resultado esperado. Você precisa construir uma tese. Por exemplo, eu acredito que o uso de ativos digitais em pagamentos, tokenização e infraestrutura financeira continuará crescendo. E acredito que o XRP Ledger poderá capturar parte dessa demanda. Isso é uma tese. Agora você precisa definir: o que faria essa tese estar errada? Essa pergunta é ainda mais importante. Se você não sabe o que faria você mudar de opinião, você provavelmente não possui uma tese. Você possui uma crença. E existe uma diferença enorme entre as duas. Agora, existe algo que eu quero falar especialmente para quem acompanha o XRP há muito tempo. Não transforme seu investimento em uma identidade. Você pode gostar do XRP, pode acreditar no XRP, pode torcer para ele ter sucesso. Mas você precisa continuar sendo capaz de questionar sua própria posição. Se uma notícia positiva aparece, analise. Se uma notícia negativa aparece, analise também. Não procure apenas informações que confirmem aquilo que você já acredita. Esse comportamento tem nome: viés de confirmação. E ele pode ser extremamente perigoso para investidores. Um bom investidor não pergunta apenas por que XRP vai subir. Ele também pergunta por que XRP poderia cair. E depois tenta descobrir qual dos dois argumentos é mais forte. Isso é pensamento crítico. Então, antes de investir em XRP, lembre-se de tudo que vimos hoje. Primeiro, XRP não é a mesma coisa que Ripple. Segundo, uma notícia positiva não significa automaticamente valorização do token. Em terceiro, você precisa entender a oferta, a demanda e tokenomics, tokenização. Em quarto, preço baixo não significa necessariamente ativo barato. Quinto, XRP é um ativo volátil e pode sofrer grandes quedas. Sexto, pensa no seguinte: não coloque o dinheiro que você precisa no curto prazo. Sétimo, não compre por medo, na dúvida. E principalmente, tenha uma tese de investimento e saiba o que poderia invalidá-la. Porque talvez a maior vantagem que o investidor possa ter não seja descobrir qual será o próximo preço do XRP. Talvez seja simplesmente conseguir tomar decisões sem ser controlado pelo medo e pela euforia.
Se você acredita no potencial do XRP, estude. Se você desconfia do XRP, estude também. E se você já possui XRP, talvez esse seja o melhor momento para revisar a sua própria tese. Não invista porque alguém prometeu que o XRP vai chegar a determinado preço. Invista somente depois de entender o que você está comprando, por que está comprando e quais os riscos está assumindo. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o XRP está sendo subestimado pelo mercado ou que os investidores estão exagerando nas expectativas? Escreva aqui nos comentários BULL, BULL, se você acredita no potencial de longo prazo do XRP ou cautela, se você acha que ainda existem riscos importantes pela frente. Eu quero saber o que você pensa. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o XRP de uma maneira mais racional, deixa seu like, inscreva-se no canal de Cafim e ativa as notificações. Porque aqui nós não estamos apenas para falar sobre o preço, nós estamos aqui para entender o dinheiro por trás da notícia. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa. Foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa. Será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível. É um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, o investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Eu estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.